Então tá bom, peguem a questão número 5, e a questão número 5 vai dizer o seguinte, ó. De acordo com o que dispõe o Código Tributário Nacional, há possibilidade de lei nova retroagir em seus efeitos se o ato. Então essa questão trabalha com o princípio da irretroatividade, certo? Então, o princípio da irretroatividade no direito tributário. Bom, quais seriam as peculiaridades aí da irretroatividade do direito tributário? Na verdade, nós falamos a lei tributária, ela vale sempre para o futuro. Ela poderia retroagir em algumas situações, certo? Poderia retroagir em algumas situações. Quais são as situações que a lei poderia retroagir? Ela poderia retroagir, então, as exceções, né? Ela poderia retroagir no caso de lei interpretativa. Quando a lei é interpretativa, a lei poderia retroagir justamente para interpretar os dispositivos anteriores. E no segundo caso, quando o ato não definitivamente julgado deixar de cominar infração ou cominar penalidade menos severa. Então, deixe de cominar infração ou comina penalidade menos severa. Essa é a estrutura aí da irretroatividade. Isso está posto, certas exceções, no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Então diz o seguinte, ó, a lei tributária ela vai retroagir em dois casos. Quando ela é expressamente interpretativa e quando para atos não definitivamente julgados, que seriam aqueles atos em que eu não tenho o julgamento da matéria, deixar de cominar uma infração e, portanto, uma multa, né, ou comine penalidade menos severa. Mas isso tudo aqui é para penalidade, não é para tributo, certo? É quando uma multa é reduzida. Havia falado na aula para vocês que isso aqui é comparável àquela estrutura comparável à estrutura da reformácia in melius no direito penal, né? Então, deixe de cominar infração ou penalidade menos severa para atos não definitivamente julgados. É a base aí do artigo 106 do Código Tributário Nacional, certo? Então nós temos aí nas alternativas, ó, letra A lei vai retroagir. Letra A, se o ato tiver contrariado fraudulentamente uma obrigação acessória relativa ao imposto que deveria ter sido cumprido antes da vigência da nova lei, independentemente de ter sido julgado ou não. E aí falso, né? Porque basicamente é para atos não definitivamente julgados. Letra B, tiver importado não pagamento de tributo e não tiver sido definitivamente julgado quando a vigência da nova lei e esta deixar de considerá-lo contrário a uma exigência de ação, nenhuma relação aí com esse conceito. Letra C, tiver importado não pagamento de tributo, e aí já está falando em tributo e não em penalidade, certo? E já tiver sido definitivamente julgado quando a vigência da nova lei e esta deixar de considerá-lo como contrário a uma exigência de ação. Então é um enrolo, né? Um enredo aí nas alternativas. E a letra D vai dizer o seguinte, ó, não tiver sido definitivamente julgado, que é o caso aqui, ó, para ato não definitivamente julgado, aí diz lá, independentemente de se referir a imposto ou contribuição, e a nova lei deixar de considerá-lo infração. Então deixa de considerar uma infração, que é exatamente esse critério aqui, deixa de cominar infração ou penalidade menos severa, ok? Então ficamos aí com a letra D, que é o fundamento do artigo 106 do Código Tributário Nacional, certo? E a outra alternativa E também induz em erro aí. Ficamos, portanto, com a resposta, a letra D da questão número 5. Correto? Fundamento legal é o artigo 106, que é a possibilidade de retroatividade. Depois, na questão 6. Questão 6 vai falar o seguinte, ó. Supondo que um contribuinte
faça a Receita Federal do Brasil uma declaração para efeitos de cálculo de determinado imposto, certo? Então o que acontece? Olha só. O caput aí da questão, ele afirmou uma suposição. Vamos supor que o sujeito faça uma declaração para efeito de cálculo de determinado imposto. Então eu tenho um imposto perante a Receita Federal e o sujeito entrega uma declaração. Aí vamos ver aí as alternativas, né? Diz lá, assinale a opção correta. O tributo será obrigatoriamente lançado por homologação. Então diz lá, ó, supondo que um contribuinte faça à Receita Federal do Brasil uma declaração para efeitos de cálculo de determinado imposto. Assinale a opção correta. Letra A. O tributo será obrigatoriamente lançado por homologação. O que vai acontecer? Olha só. Em uma declaração, o tributo é necessariamente lançado por homologação? Necessariamente não. Na verdade, o tributo é lançado por homologação quando eu tenho o pagamento e posteriormente, ou eventualmente, eu entrego uma declaração. Existem tributos que eu declaro e depois vai ser calculado, que é o que o caput quis fazer crer, né? Entrega uma declaração para efeitos de cálculo. Eu declaro, ele vai ser calculado e depois do cálculo eu vou ter o lançamento e vou pagar o tributo, certo? Em algumas espécies, o imposto de importação é assim. O imposto de importação, ele seria um dos exemplos onde o imposto é calculado por declaração na esfera federal. Porque eu declaro que eu vou importar uma mercadoria, declaro o valor da mercadoria, o fisco lança, expede a guia, e aí nesse momento eu pago e libero aquela mercadoria que está no porto, que está apreendida, certo? Que está para ser internalizado. O problema todo da letra A é falar que o tributo será obrigatoriamente lançado por homologação, né? Eu não posso dizer, olha só, não posso dizer que nenhum tributo será obrigatoriamente lançado por homologação. Vamos dar um exemplo de tributo lançado por homologação na esfera federal. IPI, certo? IPI é um tributo lançado por homologação na esfera federal. Imposto de renda é um tributo lançado por homologação na esfera federal, certo? Pode acontecer que o IPI e o imposto de renda sejam lançados de ofício? Ou obrigatoriamente eles vão ser lançados por homologação? Pode ser lançado de ofício? Claro que pode. Eu posso fazer uma sonegação fiscal. E em caso de sonegação fiscal, o tributo não vai ser lançado por homologação, vai ser lançado de ofício. Então tu vai ter um tributo lançado de ofício, tipicamente de homologação. Por quê? Porque eu não paguei antecipado nem entreguei declaração. Por isso que a letra A está errada. Concordam? Certinho? Então, necessariamente não. Letra B. Se a declaração não atender à forma prevista na legislação tributária, o lançamento deverá ser feito por homologação, após a devida correção formal da declaração. Vamos lá. Se eu faço uma declaração e essa declaração ela não atende à forma prevista na legislação tributária, o que vai acontecer? Eu vou ser lançado de ofício e não um lançamento por homologação, certo? Sempre lembra que na omissão do sujeito eu vou ter lançamento de ofício. Letra C. Sendo o tributo lançado por homologação, se a Receita Federal verificar, se a Receita Federal verificar que o tributo está subdimensionado, deverá cobrar a diferença por meio de um lançamento de ofício. Tá legal, né? Dá para ficar com essa. Você lançou um tributo por homologação, pagou antecipado e a Receita Federal entende que você pagou a menor, ela pode lançar de ofício a diferença, certo? Então poderia acontecer o lançamento de ofício. Então até agora ficamos com a letra C. A letra D vai dizer, o tributo será obrigatoriamente lançado por declaração, nem sempre. O imposto de renda, por exemplo, é um tributo que eu entrego declaração e ele não é lançado por declaração, é lançado por homologação. E a letra E, o tributo poderá ser lançado por declaração ou por homologação, a escolha da Receita Federal. Qual é o problema aqui? O problema é que os tributos em si, eles têm a forma de lançamento. A Receita Federal não vai escolher, por exemplo, lançar o tributo, o imposto de renda de ofício, ela não vai escolher. Vai estar determinado na lei instituidora do tributo a forma de lançamento. Na verdade, eu tenho a forma usual.
Em caso de sonegação, vai para o ofício. Consegui entender? Então tem a forma usual de lançamento. Em caso de sonegação, vai para o ofício. Por exemplo, imposto de renda. Forma usual, lançamento por homologação. Em caso de sonegação fiscal, lançamento de ofício. O que vai acontecer é, a pessoa entrega, paga antecipado e entrega o imposto de renda. O fisco analisa, percebe que tem inconsistências e lança de ofício a diferença. Aí está o critério do lançamento de ofício do imposto de renda. Mas o fisco não escolhe lançar por homologação ou por ofício, ou de ofício. Está determinado na lei, então não tem escolha, certo? Portanto, ficamos aí com a letra C, né? Sendo o tributo lançado por homologação, se a Receita Federal verificar que o tributo está subdimensionado, deverá cobrar a diferença por meio de um lançamento de ofício, correto? Então ficamos com a letra C. Depois a questão 7, peguem lá. Questão 7 vai te dizer o seguinte, ó. De acordo com o CTN, constitui caso de extinção do crédito tributário. Então está perguntando os casos de extinção do crédito tributário. Vamos lá. Aí diz o seguinte, ó. Concessão de isenção tributária. Isenção tributária é extinção do crédito tributário? Não é. Isenção tributária é causa de exclusão. Então, isenção, causa de exclusão do crédito tributário. Aí, qual é a diferença entre exclusão e extinção? Bom, a doutrina critica isso, né? Porque, na verdade, se criou uma forma de exclusão que significaria a própria extinção do crédito tributário. Não tem por que criar forma de exclusão. Na verdade, o legislador criou para errar em concurso, né? Ele fez o artigo para concurso público, né? Então ele pegou a extinção e botou um artigo lá. Exclusão é anistia e isenção. Poderia ter continuado como isenção e anistia como causas de extinção, certo? Letra B. O transcorrer do prazo de 5 anos contados da constituição do crédito tributário. O que é ou o que será o transcorrer do prazo de 5 anos contados da constituição do crédito tributário? Qual é o nome disso? Transcorrer do prazo de 5 anos contados da constituição do crédito tributário. Isso é decadência ou prescrição? Prescrição, porque constituiu é prescrição. Antes da constituição é decadência. Então o nome da letra B é prescrição. Prescrição é causa de extinção do crédito tributário? Sim, né? Prescrição é uma causa de extinção do crédito tributário. Certo? Poderia ter colocado ali, né? Letra B, prescrição, né? Colocou para dificultar aí, né? Para deixar um pouquinho mais profundo. Letra C. A concessão de anistia. Anistia o que é? Exclusão do crédito tributário. Letra D. O depósito do montante integral. O que é depósito do montante integral? Suspensão do crédito tributário. Se eu realizar um depósito do montante integral, eu não estou extinguindo o crédito, né? Fica estranho você marcar numa questão e ir para juiz federal que depósito do montante integral vai extinguir, porque depósito é diferenciado de pagamento. Pagamento extingue, depósito eu deposito para discutir, então ele suspende. E o último também, né, fica bem claro aí, parcelamento. Parcelamento extingue ou suspende o crédito? Suspensão. Certo? Então ele pergunta aí, de acordo com o CTN, constitui caso de extinção do crédito tributário? Letra B, o transcorrer do prazo de 5 anos contados da constituição do crédito, também conhecido por muitos como prescrição, certo? Então ficaria aí a letra B, prescrição, porque ela é causa de extinção do crédito tributário, ok? Claro isso? Questão 8, peguem lá. Questão 8 vai dizer o seguinte: suponha que determinado poder legislativo estadual crie tributo sobre a circulação de qualquer pessoa de um município para o outro, atribuindo-lhe o nome de ICMS, e para justificá-lo, informe que a maior parte da receita será destinada a construir nova estrada entre 2 municípios, certo? Bom, quando eu tenho um enunciado desse, eu tenho que dar uma desenhada e fazer um esquema para tentar entender, né, rapidamente o que está acontecendo. Na hora da prova eu tenho que fazer um esquema para conseguir visualizar. Então eu tenho o seguinte, ó.
O Estado criou um imposto denominado ICMS, certo? Sobre circulação de pessoa de um município para outro. Então tem um município aqui e o município aqui. Aí ele criou lá, se o sujeito sai daqui e vai para cá, certo? Dá um pulinho ali, pá, criou um imposto, circulação de qualquer pessoa de um município para o outro. E aí atribuiu o nome de ICMS, Imposto sobre Circulação. Imagina, eu posso cobrar ICMS sobre circulação de uma pessoa para outro município? É como se tu saísse de Porto Alegre e fosse para Canoas e tem que parar antes na Receita Estadual e pagar o ICMS. Eu estou indo para Canoas, né? Então, na verdade, eu tenho ICMS sobre o transporte intermunicipal, que é totalmente diferenciado de uma pessoa ir caminhando, por exemplo, para Canoas, certo? Então, sobre o transporte intermunicipal eu vou ter ICMS. Agora, como dizer, circulação de uma pessoa de um município para outro não vai ter ICMS. Mas foi instituído o ICMS, né, um dado nome, e ainda para piorar, o ICMS foi para construção de estrada. Certo? Qual é o problema aqui que nós temos? Nesse caso, o tributo deve ser considerado constitucional, porque só o Estado tem competência para instituir o ICMS. Bom, totalmente errado, né, essa questão, porque o tributo não é constitucional, né, por vários aspectos aí que a gente vai ter que analisar aqui, né, mas basicamente isso. Letra B, inconstitucional, por motivos de competência, porque o Estado não poderia ter instituído esse imposto, e de certa forma é verdadeiro, né? O deslocamento de uma pessoa para outro lugar não poderia ter instituído. E vinculação, é verdadeiro também, porque eu não posso lembra lá, princípio da não afetação das receitas de imposto ou não vinculação. Eu não posso vincular a arrecadação de ICMS à construção de uma estrada. Aliás, se eu vou construir uma estrada, qual é o tributo que eu então poderia cobrar? Construção de uma estrada. Contribuição de melhoria, seria uma obra pública que decorra valorização imobiliária. A construção, não o recapeamento, por exemplo. Então, contribuição de melhoria. Então já tem um erro, vinculou o tributo e errou na competência, na maneira de instituição desse tributo. Agora, só para a gente estudar, então a letra B estaria correta. Agora, eu até posso cobrar tributo sobre a circulação de pessoa em si. Né? Um tributo que está vinculado a isso é o pedágio, que o STF entende que tem natureza jurídica de taxa, tem precedentes. Aí ele até é pela circulação, mas ele tem outros requisitos, né? Pela conservação de estradas. Né? Não é simples ato de passar para outro limite municipal. A letra C, inconstitucional, porque se caracteriza como taxa, havendo serviço a ela vinculado. O problema dessa letra C é que eu vou afirmar que haveria uma taxa para a construção de estrada. Eu não posso ter taxa para a construção de estrada. Na verdade, o que eu vou ter para a construção de estrada é a contribuição de melhoria. Letra D, constitucional, é falso, né? E a letra E, constitucional, sendo imposto destinado a financiar a estrada. Totalmente errado, né? Então ficamos aí com a letra B, né? Inconstitucional por motivos de competência e de vinculação. Lembra que o imposto é um tributo não vinculado. Ele é não vinculado a órgão, fundo ou despesa, e o Estado não precisa dar nada diretamente ao cobrar impostos. Então eu não tenho como afirmar que a arrecadação de impostos vai para a construção de uma estrada. Por lei, eu não posso afirmar isso, certo? Porque, num primeiro momento, a obra pública ela vai ser financiada por contribuição de melhoria, e no segundo momento eu não tenho como financiar um empreendimento específico por vinculação legal do imposto a uma obra, certo? Questão 9, pega lá. Questão 9 vai te dizer, ó. Considere que em determinada autarquia estadual, cuja finalidade essencial seja a prestação de serviço à população mediante pagamento de tarifas pelos beneficiários, a prestação do serviço não configura exploração de atividade econômica, regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Nesse caso, a autarquia. Esta aqui no curso de juiz a gente fez, né? Nas aulas a gente fez. Né? Então, a autarquia tem imunidade ou não tem imunidade? Tem, né? Ela está ligada àquela ideia de imunidade
recíproca, que será da União Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, extensível às autarquias e fundações. Certo? Autarquia e fundação. Então, estaria também abarcado para autarquia e fundação. Não pega sociedade de economia mista. Então, não está para a sociedade de economia mista e não está para a empresa pública. A não ser que, existe um porém aí, que a sociedade de economia mista ou que a empresa pública exerça atividade própria do monopólio do Estado, não ferindo a livre concorrência, certo? Como é o caso de Correios, como é o caso da Infraero, que também recebeu imunidade, empresas que exercem um monopólio do Estado, um serviço típico do Estado, não ferindo livre concorrência. Bom, as autarquias estariam abarcadas pela imunidade. Eu só tenho que tomar cuidado, porque essas autarquias, o que elas não vão pagar? Imposto. Lembra que a imunidade do 156, ela vai estar aplicada aos impostos. Então a letra A vai dizer o seguinte, ó. A autarquia, letra A, deve pagar as contribuições sociais de natureza previdenciária sobre a folha de salários de empregados regidos pela CLT. Verdadeiro, vai ter que pagar, porque é contribuição, então a letra A é verdadeira. Letra B, é imune ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido. Falso, porque ela vai ter que pagar a contribuição, já que é uma contribuição, é a CSLL, certo? É uma contribuição. Letra C, é imune ao pagamento do imposto predial e territorial urbano. E aí, letra C é verdadeira, ela é imune sim ao IPTU. Letra D, deve pagar o imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis caso venda algum imóvel. Se ela é imune a impostos, não paga também o ITCD. E outro erro dessa questão é que quem paga, melhor, o ITBI, né? Quem paga o ITBI não é o vendedor, é o adquirente, né? E a letra E vai dizer, fica imune ao pagamento de imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis caso compre algum imóvel. Verdadeiro. Então ficamos com a letra A, C e a E. São as respostas corretas, certo? Aí a banca divulgou a letra A, depois ela disse que a letra A, C e a E estavam corretas. Só errou quem marcou a B e a D, né? Certo? Não anularam a questão, deram três gabaritos corretos, né? Letra A, a C e a E, né? Estão as corretas. As provas de juiz federal, ela costuma fazer isso, né? Ela altera gabarito sem anular a questão, né? Então ela divulga um gabarito e diz, ó, o gabarito está errado porque foi divulgado errado. Então, e essa aqui foi forçou, né? Porque, na verdade, poderia ter anulado, já que estão 3 respostas corretas. Na verdade, eles consideraram as 3 afirmações corretas, certo? Então, letra A, C e E. Ok? Questão 10. Dadas assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Lá, em matéria de taxas, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o disposto no parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal, diz lá, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Aí, que nós estudamos isso, inclusive, existe súmula vinculante para isso, né? Diz lá, ó, interpreta-se como aceito, primeira questão, primeira afirmação, interpreta-se como aceito em tradicional doutrina de que a base de cálculo identifica a natureza do tributo. Na verdade, a doutrina, embora isso seja uma referência, a natureza do tributo está vinculada também à base de cálculo, a doutrina entende que a natureza do tributo, ela é definida não somente pela base de cálculo, mas também pelo fato gerador, né? Então seria competência, fato gerador, base de cálculo. Então não seria o nome, portanto, falsa afirmação da questão 1. Né? Questão 2. Interpreta-se como proposto em doutrina mais recente que nega importância tradicionais aos critérios tradicionais de identificação, dentre os quais a base de cálculo e classificação dos tributos em 3 espécies. Qual é o problema? Os tributos não são classificados em 3 espécies
são em 5 espécies, ok? Então, a questão 2 está errada. A questão 1 está errada porque não seria somente a base de cálculo. Fato gerador seria fundamental para identificar o tributo. 2. Estaria errado porque, dentre os critérios aí, né, ele falou literalmente 3 espécies tributárias. São 5 espécies tributárias. Questão 3. Afirmação 3. Interpreta-se dando por constitucional a adoção no cálculo da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. E aí, verdadeiro. Eu até posso utilizar desde que não haja integral identidade entre uma base de cálculo e outra. Isso está sumulado na súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, obviamente, né? Só ele faz, né? Então diz lá, quer dizer, a 29, né? Só notem, 29, não é 19. A 19 serve da taxa de coleta de lixo, né? A 29 é a identidade. Diz lá, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, certo? Então poderia ocorrer súmula vinculante 29 do Supremo Tribunal Federal, ok? Então afirmação 3, verdadeira, súmula vinculante 29 do STF. Afirmação 4. Interpreta-se dando por inconstitucional a adoção de bases de cálculo para taxas que tomem um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. E é falso, porque ela pode tomar desde que não haja integral identidade, súmula 29 do Supremo Tribunal Federal, certo? Portanto, ficamos aí com a letra A na questão 10, ok? Letra A, somente a 3 está verdadeira. A primeira afirmação está errada porque é o fato gerador, congregaria também fato gerador. A segunda afirmação está errada porque não existem 3 espécies, existem 5 espécies tributárias. A terceira afirmação está correta porque é a súmula vinculante 29. E a quarta porque nega a aplicação da súmula vinculante 29, certo? Então ficamos aí com a letra A. Questão 11, pega lá. Questão 11 vai afirmar: dadas assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Aí diz o seguinte, ó, o artigo 19 da Lei 8.870. Aí o sujeito já começa a ler e diz, mas eu nem li essa lei, né? Pois é, eles copiaram para ti, então não precisa ler, né? Então diz, eu vou errar porque eu não estudei essa lei, está copiada aí, né? Então, o artigo 19 da Lei 8.870 de 94 prevê que as ações judiciais, inclusive as cautelares, que tenham por objeto a discussão de débito para com o INSS, serão obrigatoriamente precedidas do depósito preparatório do valor do mesmo, monetariamente corrigido até a data de efetivação, acrescido dos juros, multa, demora e demais encargos. O que levou o Supremo Tribunal Federal a afirmar entendimento que... Aí ele pergunta alguns critérios aí desse entendimento. Compete aos magistrados avaliar as condições dos casos concretos para conceder ou não a dispensa do depósito preparatório exigido pelo artigo 19. Bom, o que vai acontecer? Olha só, para você entender. Quando se exige um depósito preparatório ou a análise própria de custas, isso é determinado objetivamente pela lei, né? Não é uma abertura aí para o magistrado legislar, certo? Então, aí já haveria um ponto. 2. A ausência do depósito preparatório, a que se refere o artigo 19 citado, não impede a propositura de ações cautelares de mandato de segurança, mas apenas de ações ordinárias, inclusive anulatórias de lançamento fiscal. Então está afirmando aí se estaria impedindo ou não. Vou ler todas, depois a gente faz um comentário. 3. Somente os embargos de devedor contra o INSS serão necessariamente precedidos de depósitos preparatórios, do artigo 19 da Lei 8.870. 4. É inconstitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Essa questão aqui ela também foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que é inconstitucional a existência de depósito prévio para discussão de tributo, para discussão da exigibilidade do tributo. Então, na verdade, essa questão aqui ela foi bem contextual, né? Ela pediu uma causa que havia acabado de ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não existe a necessidade de depósito prévio para discutir exigibilidade de tributo. Quando eu faço um depósito, o que acontece quando eu faço um depósito? Eu vou, ao fazer o depósito do montante integral, eu vou ter um benefício, que é a suspensão do crédito, certo? Porque depósito do montante integral é causa de suspensão do crédito tributário. Agora, não quer dizer que se eu não efetivar o depósito, eu não posso entrar com a ação judicial para discutir a exigibilidade desse tributo, discutir eventual constitucionalidade ou não do tributo. Então, o STF pacificou o entendimento que já era dado em alguns julgados, que para discutir a exigibilidade do tributo eu não preciso depositar previamente. Isso vai naquela mesma linha de entendimento também do STF, que não é necessário fazer um depósito para fins de recurso no administrativo, no procedimento administrativo. Então não preciso depositar o valor da dívida, o rolamento de 30% dos bens. Então, na verdade, eu posso simplesmente recorrer na esfera administrativa. O segundo grau administrativo. É o mesmo critério aqui, eu não posso negar o acesso ao Poder Judiciário, exigindo depósito para ação que discuta a exigibilidade de tributo, ok? Então, é claro que para suspender o tributo eu tenho que ter o depósito. Agora, para discutir a exigibilidade do tributo, eu não preciso depositar. E aí, diz o inciso 5º, né? Somente para a admissibilidade de recursos, como na Justiça do Trabalho, é que se pode exigir depósito prévio para a rediscussão de exigibilidade de crédito tributário. Veja bem, aí já tem uma discussão, né? Porque somente para a admissibilidade de recursos, como na Justiça do Trabalho, é que se pode exigir depósito prévio para rediscutir a exigibilidade de crédito. Nem se eu vou recorrer, vai exigir depósito prévio. Vamos imaginar, eu entrei com uma ação uma ação judicial para discutir a exigibilidade e para recorrer, para apelar, eu preciso depositar? Também não preciso depositar. Para a discussão, eu não precisaria depositar, certo? Além do mais, ele também trabalha com o critério da Justiça do Trabalho, quando na Justiça do Trabalho você tem, basicamente, uma linha cobrando de tributo. Agora, FGTS, por exemplo, não tem natureza tributária. Então, não haveria essa exigibilidade. E outros critérios, existem algumas ações que exigem depósito prévio, certo? Isso não foi afetado ou não foi atacado pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal disse é que para discussão, para ações que discutam exigibilidade de tributo, não se exige depósito prévio. Agora, por exemplo, eu tenho depósito prévio na ação rescisória. Tem que fazer um depósito prévio para entrar com a ação rescisória. Agora, se a ação está discutindo a exigibilidade do tributo, não precisaria fazer o depósito prévio. Então, ficamos nessa ligação aí com a verdade da afirmação 4, né? É inconstitucional a exigência aí do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Ficamos com a letra B. Certo, então? Questão 12, peguem lá. Questão 12 vai te dizer aí, dadas assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Aí ele faz as perguntas aí. Quanto à responsabilidade de sócios gerentes pelo pagamento de tributos devidos pela sociedade que dirigem, é assente na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o que seria afirmado aí pela jurisprudência dos tribunais superiores? Então, diz lá, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. E aí? Inadimplemento gera responsabilidade do sócio-gerente? Não, né? O mero inadimplemento não estaria gerando a responsabilidade do sócio-gerente, né? Então, o mero inadimplemento não gera responsabilidade do sócio-gerente. Então, falsa a afirmação aí da questão número 1. Questão número 2. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. E aí? Verdadeiro, né? O mero inadimplemento não gera por si só a responsabilidade. Então, o que acontece? É aquela tese do mero inadimplemento, né? Por que entende isso o STJ? O STJ entende isso aí para você gravar, né? Que dificuldade financeira não gera aí redirecionamento para a pessoa do sócio. Na verdade, essa questão aqui ela está perguntando sobre o redirecionamento da execução fiscal, né? Certo? Redirecionamento da execução fiscal. Então nós temos a estrutura do redirecionamento que não haverá no caso do mero inadimplemento. Certo? Não haverá no caso do mero inadimplemento. E aí, portanto, nesse ambiente a afirmação 2 está verdadeira. A afirmação 3. A simples falta de comunicação de mudança de domicílio fiscal às autoridades competentes legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Lembra que ele não comunica a informação aí de mudança de domicílio fiscal. Isso acaba sendo constatado em grau aí de visita eventual do oficial de justiça. Aí tem a súmula 435 do STJ, que vai afirmar que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no domicílio fiscal onde está registrada, certo? Então essa súmula ela aplica aí essa ideia direta, né, da presunção de dissolução irregular. Então é o seguinte, ó, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então aí acabaria aplicando a súmula 435, fazendo com que esta afirmação da questão 3 esteja verdadeira também, certo? Então também verdadeira. Afirmação 4. A simples falta de comunicação de mudança de domicílio às autoridades competentes não legitima por si só o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Legitima, sim, porque há uma presunção de dissolução irregular, né? Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio, certo? Então há uma presunção de dissolução irregular. Ela deixa de funcionar e não comunica ao fisco, né, esse novo endereço. E o inciso 5º vai dizer o seguinte, ó, o descumprimento da obrigação acessória. O que seria o descumprimento de uma obrigação acessória? Vou tentar entender aí. Por exemplo, não entregar uma declaração e ser multado por isso, certo? Aí diz lá, o descumprimento de obrigação acessória já é suficiente para a responsabilização do sócio-gerente pelo pagamento da obrigação principal. E aí, falso, porque não é... Porque, tu imagina, se eu não pago o tributo, não gera responsabilização. O quanto mais não entregar uma declaração, também não vai gerar. Então, ficamos com a afirmação 2 e 3. Né? 2 e 3 estariam verdadeiros aqui. A letra B, a verdadeira, certo? A 2 e a 3 estão corretas aí, ok? Só para aprofundar um pouco esse tema do redirecionamento da execução fiscal, nós temos outras matérias que também são relevantes aqui, né? Outras matérias. Tese do mero inadimplemento, não tenho redirecionamento. Depois, sócio sem gerência, sem poderes de gerência.
também não haverá redirecionamento, certo? Por quê? Porque entende o Superior Tribunal de Justiça que se o sócio não tem poderes de gerência, ele não vai exercer a gerência, né? E, portanto, ele não tem excesso de poder ou infração à lei, certo? Então, essa é a ideia. Na verdade, o que o STJ entende é a dissolução irregular como causa de redirecionamento. Pergunta que deriva disso tudo. Como é que fica a CDA? Se eu faço redirecionamento, eu preciso incluir o nome do sócio na CDA ou não preciso incluir o nome do sócio na CDA? A partir do redirecionamento, eu tenho uma decisão judicial que determina o redirecionamento. Então, uma decisão judicial não precisa ser contemplada num título extrajudicial. Então, não é necessário constar o nome do sócio na certidão de dívida ativa, certo? Para o redirecionamento, certo? Para o redirecionamento não é necessário. Vou só colocar aqui para ficar mais claro, né? Então, para o redirecionamento. Para o redirecionamento não é necessário constar o nome do sócio na CDA. Então não precisa alterar a CDA, não precisa incluir o nome do sócio na CDA para então conseguir o redirecionamento, certo? Então essa é a atitude aí colocada dentro da certidão de dívida ativa, não é necessário. Agora, lembra também que tem um aspecto disso no que tange ao ônus da prova. Qual é o aspecto que tem no ônus da prova? Bom, eu tenho a CDA aqui. E aí é o seguinte, ó, se o nome do sócio consta na CDA, o ônus da prova é do sócio, de provar que não realizou uma das causas de redirecionamento. Se o nome do sócio não constar na CDA, o ônus da prova é da Fazenda Pública. Então tem um critério que deriva dentro dessa ideia aqui, que seria constar ou não previamente o ônus da prova no redirecionamento, ou no caso aí da execução fiscal. Então vamos lá para tentar sistematizar essa ideia. É o seguinte, ó. Se a CDA contempla o nome da pessoa jurídica e o nome do sócio, ônus da prova de quem é? De provar que não fez uma das causas do artigo 135, ônus da prova é do sócio, certo? O ônus da prova é do sócio. Aí ele prova que não fez uma das causas do artigo 135. Depois, se a CDA contempla somente o nome da pessoa jurídica, o ônus da prova é da Fazenda. De provar o quê? Provar que o sócio está em curso em uma das causas do artigo 135. Você resolve tudo isso aqui, e essa questão cai bastante, resolve tudo isso aqui pela análise da CDA, certo? Na verdade, por que está atribuído isso? A CDA, ela detém em si presunção de legitimidade, de legalidade, de veracidade, e, portanto, a partir do momento que o nome do sócio está incluído na CDA, o nome do sócio estando incluído na CDA, o ônus da prova é do sócio, de provar que não fez uma das causas do artigo 135. Se o nome do sócio não está na CDA, o ônus da prova é da Fazenda, porque eu não tive causa ainda legítima para configurar o sócio como devedor, certo? Tem uma discussão no âmbito do STF, e isso também foi levado para a doutrina, que para a Fazenda Pública incluir o nome do sócio numa CDA, deveria fazer um prévio procedimento administrativo, assegurando nesse prévio procedimento administrativo ampla defesa e contraditório. Eu não posso ter uma pessoa jurídica e sofrer uma execução fiscal com o meu nome numa CDA se eu não tive ou não foi oportunizada ampla defesa e contraditório no âmbito do procedimento administrativo, certo? Falando em linhas gerais e dando um exemplo. Sou sócio do escritório de advocacia.
Aí o meu escritório está devendo 10 mil de imposto de renda. Eu não posso sofrer uma execução fiscal que conste na CDA o nome do escritório e o Juliano lá como devedores. Porque eu não sou devedor, quem é devedor é a pessoa jurídica. E aí, para a Fazenda Pública botar o meu nome numa CDA, ela teria que intimar o Juliano para se manifestar dizendo que ele está em curso em uma das causas de excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular, para dar ensejo, portanto, à inclusão direta. É por isso que eu havia comentado que hoje a prática da Fazenda Pública é não colocar o nome do sócio numa certidão de dívida ativa, certo? Não colocar o nome do sócio numa certidão de dívida ativa e depois aplicar a súmula 435, que é quando ele não encontra lá a empresa localizada e dá ensejo de dissolução irregular. Tem várias execuções fiscais que tu vai pegar que o nome do sócio está na CDA. A Fazenda Pública fez isso e levou um tiro no pé. E começou a botar o nome do sócio na CDA por muitos anos. Aí ficou, as execuções mais antigas, elas estão pautadas nisso. Hoje uma execução fiscal, te digo, na parte da advocacia, e quando tu for juiz federal, tu vai sentir isso, né? Tu pega uma execução fiscal, não tem quase nada que dá para falar, certo? Porque a execução fiscal ela é perfeita, né? Ela está processada por meio eletrônico, até a petição inicial ela é eletrônica, né? Ainda a Justiça Federal é eletrônico, mas quando não é, em algumas subseções que não é eletrônico, que é físico, a própria petição inicial ela é eletrônica, tem assinatura eletrônica do Procurador da Fazenda, né? Justamente porque aí não deixa dar erro, né? O sujeito não cobra matéria prescrita, por exemplo. Hoje não tem execução fiscal que está cobrando matéria prescrita, porque aí o sistema nem imprime a petição inicial. Então, em nível federal, se protegeu bastante, né? Então, tu não encontra quase erro em execução fiscal. Agora, se a execução é antiga, um dos principais erros que tem a execução fiscal da esfera federal é não botar o nome do sócio, né? na Fazenda Pública. Tu consegue derrubar a CDA simplesmente pela alegação de que não houve prévio procedimento administrativo, certo? Na semana passada eu peguei uma execução que era de 89, a execução fiscal de 89, que não estava prescrita, né? E ela... por quê? Porque o fisco entrou contemporaneamente lá e está ainda cobrando e tal, né? E o nome do sócio estava na CDA, né? E agora o nome do sócio foi citado. Embora esteja na CDA, tu imagina, o réu, ele era réu e agora foi citado. Aí eu estou defendendo que o nome dele não pode estar na CDA por inexistência de prévio procedimento administrativo, só que lá em 89 não tinha essa ideia ainda, agora já está pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E outro aspecto é que ele foi citado somente agora, né? Entrou com ação e citou somente agora, certo? Então, questão 13. Questão 13 vai dizer: a respeito do Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta. Aí diz lá, ó, consoante a jurisprudência do STF, as custas, a taxas judiciárias e emolumentos constituem espécie de preço público. E aí, já posso marcar verdadeiro? Não, né? Primeiro porque, sem ler uma alternativa até o final, eu nunca posso marcar verdadeiro. Só posso marcar falso. Certo? Então, se tem uma alternativa enorme aí, né? Um texto enorme, eu nunca posso marcar verdadeiro. Né? Justamente porque tem aquele problema, né? Se está tudo verdadeiro e tem um pontinho que está falso, é falso. Se está tudo falso e tem um pontinho verdadeiro, é falso também. Então, a gente prima pela falsidade, não pela verdade. Então, diz lá, ó, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as custas, taxas judiciárias e emolumentos constituem espécie de preço público. Já está errado. Custas, taxa judiciária e emolumentos é tributo de natureza taxa. Aliás, a questão te ajudou aqui, ela falou taxa judiciária, então taxa judiciária não pode ser preço público. Preço público lembra que não é tributo, certo? É de natureza contratual, o preço público importa o direito financeiro. Assim é admissível que a parte da arrecadação obtida com essas espécies seja destinada a instituições privadas, entidades de classe e caixa de assistência advogados. Né? Totalmente falso, né? Então, isso serve aí, a taxa é entendido para custear o serviço público, certo? Que é o serviço de prestação jurisdicional. Letra B. Compete aos entes federativos
instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas, observado o princípio da anterioridade. Vamos ver, olha só. Compete aos entes federados instituir contribuições sociais, depois de intervenção do domínio econômico, que é a CID, né? E de interesse categorias profissionais. Então, seria, por exemplo, as anuidades dos conselhos, né? Contribuição sindical, por exemplo. Certo? E as categorias profissionais. Observado o princípio da anterioridade. Quem é que pode instituir essas três contribuições aqui? União, Estado, Distrito Federal ou município? Pode o Estado instituir a CID, contribuição de intervenção do domínio econômico? Não pode. Contribuição lembra a União, certo? A contribuição vai estar para a União Federal, certo? Todas as contribuições, de regra, são da União Federal. Por exemplo, contribuição aqui previdenciária, também da União Federal. O que vai acontecer? E aí ele pergunta o seguinte, ó, compete aos entes federativos, já errou, porque os entes federativos são quais? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já está errado. Enquadrou Estado, Distrito Federal e município. O município pode instituir uma contribuição? Pode. O município, olha só, o município e o Distrito Federal podem instituir uma contribuição, que é a contribuição para iluminação pública. Certo? Iluminação pública. E tem outra exceção, que é o seguinte, ó, os estados, Distrito Federal e os municípios podem instituir contribuição previdenciária em regime próprio dos seus servidores. Poderá ser instituído, certo? Poderão os estados, os municípios e o Distrito Federal instituir contribuições previdenciárias dos seus servidores, ok? Essa é a contribuição que um estado pode instituir. A única contribuição que um estado poderá instituir é a contribuição previdenciária cobrada dos seus servidores. É o único regime próprio, certo? É a única coisa que poderia o Estado instituir, ok? Agora, União Federal vai instituir contribuições, CID, contribuição sindical, interesse categorias, contribuições previdenciárias. Município e Distrito Federal ficaram com a iluminação pública e Estado, Distrito Federal e município podem instituir contribuição previdenciária dos seus servidores. Por exemplo, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma contribuição própria dos seus servidores estaduais, que é o Instituto de Previdência, o IP. Né? O IP é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, aí está uma contribuição previdenciária dos seus servidores instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul, certo? Quem servidor público que se aposenta, estadual do Rio Grande do Sul, se aposenta por regime próprio de Previdência, certo? E aí é o regime próprio da Previdência do Estado. Poderá ser instituído, certo? Então essa é a ligação aí. Depois, falsa, portanto, porque a letra B atribui aí a todos os entes federativos. Letra C, a cobrança de taxa exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o texto constitucional. E aí? Verdadeiro, eu posso cobrar taxa de coleta de lixo, certo? Só que tem um problema aí. Por que essa questão afirmou que exclusivamente? Olha só, porque alguns municípios cobram taxa de coleta de lixo e limpeza urbana. A limpeza urbana está inconstitucional. Eu não posso cobrar taxa por limpeza urbana, por quê? Porque é um serviço público, mas ele não é específico e divisível. Ele é um serviço universal. É um serviço que eu não posso identificar quem está sendo beneficiado com isso. E, portanto, por ser um serviço
universal, eu não poderia cobrar uma taxa de limpeza urbana. Assim como eu não posso cobrar uma taxa de iluminação pública, assim como eu não posso cobrar uma taxa de segurança pública, certo? Então, a letra C, ela está sumulada na súmula 19, súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, certo? Súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal. Letra D. A receita proveniente da arrecadação de empréstimo compulsório, instituído para atender a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública ocorrida no sul do país, pode ser destinada para a construção de escolas públicas na região Nordeste, uma vez que é vedada a vinculação de receitas de tributos a órgão, fundo ou despesa. Show de horrores, né? Então, você tem lá, receita proveniente de arrecadação de empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública ocorrida no sul do país, vai ser vinculada ao sul do país. Está lá no parágrafo único do artigo 148. E depois, para finalizar, você vai ter, é vedada a vinculação de receita de tributos a órgão, fundo ou despesa? Verdadeiro ou falso? É vedada a vinculação da receita de tributos a órgão, fundo ou despesa. Verdadeiro ou falso isso? Falso. Por que está falso? Porque é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Tributo vai ser vinculado. A taxa, por exemplo, é vinculada, certo? Então está errada a afirmação da letra D por esse ponto. Letra E. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a existência de órgão administrativo constitui condição suficiente para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, sendo um dos elementos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia exigido constitucionalmente. E aí foi tida como falsa, embora tenha pontos de verdade aqui, afirmando que se o órgão está instituído e tem uma estrutura administrativa, aí já cabe a cobrança da taxa. Agora, simplesmente o órgão estar instituído e não ter nenhum servidor designado, aí não cabe a figura da taxa, porque a taxa tem que ser efetiva. Agora, o que o STF entende, que é o critério mais seguro para levar para uma questão, é o seguinte: eu não preciso ser visitado pelo fiscal para ter que pagar a taxa. Não paga a taxa de vigilância sanitária somente quem é visitado pelo fiscal lá da vigilância sanitária. Eu posso pagar porque existe a vigilância sanitária e tem a estrutura de servidores. Agora, fiscalizado efetivamente, posso até não ser. Então, questão 13, ficamos com a letra C, Canadá, a resposta correta. Certo? Vamos lá. Questão 14. Certo? Questão 14 vai dizer: considerando a competência tributária e as limitações do poder de tributar, assinale a opção correta. Letra A. É compatível com a Constituição Federal lei complementar estadual que isente os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartoriais e quaisquer taxas ou emolumentos. E aí, imagina uma lei complementar que isente não o Ministério Público, mas membros do Ministério Público, né? Então imagina, vem uma lei estadual dizendo: o Pietro não precisa pagar custas quando ele retira uma certidão aí. Então é inconstitucional, é constitucional isso, totalmente inconstitucional, né? Então eu não posso isentar membros do Ministério Público. Na verdade, lembra que nós temos uma isonomia tributária, uma igualdade tributária. Então, para tirar uma certidão, todo mundo vai pagar taxa. Então, a não ser que eu afira um grau de imunidade, que é os pobres na forma da lei. Agora, não posso isentar membros do Ministério Público. Por que isso foi levado para essa prova? Porque isso é jurisprudência do STF. Teve um estado, não me lembro exatamente qual agora, mas teve um estado que isentou membros do Ministério Público de pagamento de qualquer taxa, custos e emolumentos. Então, por exemplo, promotor ia casar, não pagava certidão de casamento lá, porque era promotor, né, membro do Ministério Público. Então, totalmente contrário à ordem da isonomia. Letra B. Isso até parece uma própria do regime militar, né? O regime militar que dá benefício aos militares de não pagamento de tributos. Letra B. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da isonomia tributária a instituição de lei que,
por motivos extrafiscais, imprima tratamento desigual a microempresas de capacidade contributiva distinta, afastando o regime do simples aquelas cujos sócios detenham condições de disputar o mercado de trabalho sem auxílio estatal. Então, na verdade, ele cria um rolo aí, um texto, e tu consegue matar ele bem no início lá. Ó. Segundo a jurisprudência do STF, ofende ao princípio da isonomia a instituição de lei que, por motivos extrafiscais, imprime... Bom, aí eu já posso parar de ler, né? Porque isonomia, ofende a isonomia motivos extrafiscais, se o motivo é extrafiscal, não ofende a isonomia, certo? Porque eu tenho um objetivo de fomentar a arrecadação, fomentar a produção, fomentar a venda. Isso é um motivo extrafiscal, certo? Esse critério é motivo extrafiscal, é tributação extrafiscal. É a grande ideia hoje do direito tributário de induzir condutas dos sujeitos a partir do momento que eles acabam sendo incentivados por uma tributação que seja reduzida, se ele atribuir aí motivos extrafiscais. Por exemplo, existem algumas cidades do município, cidades de município históricas, que acabam reduzindo o IPTU se o sujeito conserva a fachada histórica, né? Então faz a conservação daquela fachada, do imóvel lá. Acontece que haverá uma redução de IPTU e não fere a isonomia dos outros. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho motivos extrafiscais aí apurados, certo? Então a letra B está falsa. Letra C. A imunidade tributária recíproca impede a cobrança de impostos, taxas e contribuições entre os entes federativos. E aí? Imunidade recíproca impede isso? Sim, né? Só que aí os impostos, taxas e contribuições não, né? Porque imunidade só fica nos impostos, não as taxas e contribuições, certo? De acordo com o que dispõe o CTN, os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. O que acontece? Quem atribui parte da arrecadação, a distribuição, mesmo assim não perde a competência tributária. Então, verdadeira afirmação. Né? Então, porque é daquela. Né? Então, daquela quem sejam atribuídos. Quer dizer, eu recebi a atribuição de alguém e, portanto, aquele alguém continua com a competência tributária. É o caso da União Federal, quando reparte o ITR com o município. Continua a União Federal com a arrecadação tributária. Aí diz lá, a atribuição da competência tributária compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Qual é o problema? O problema é que eu não posso delegar competência tributária. Competência tributária é indelegável. Anota aí, ó, competência tributária é indelegável. Portanto, eu não poderia delegar a competência tributária, já que a competência tributária estaria fixada obrigatoriamente na Constituição Federal. Então ficamos com a letra D, que diz lá que a distribuição ou a repartição dos tributos não importa em alteração na competência, certo? Questão 15, peguem lá. Questão 15 vai te dizer, ó, com relação às taxas e às contribuições, assinale a opção correta. Letra A. É cabível a cobrança de contribuição de melhoria em virtude da construção de estradas de rodagem e do recapeamento de via pública já asfaltada. Certo? E aí, certo ou errado? Por que que está errado? Vamos lá. É cabível cobrar contribuição de melhoria por construção de estrada? Sim, né? E por recapeamento de via pública já asfaltada? Não, né? Não pode, né? Asfaltada, não pode. Né? Então, por quê? Porque uma via pública que já foi asfaltada e vai ser recapeada é serviço, não é obra pública, certo? Então, é a mesma coisa que alguém bater na tua porta e falar, nós fizemos uma obra na tua rua. Ah, o que foi? Construir um parque,
chafariz, o que aconteceu? Não, a gente tapou um buraco da rua. Não, isso aí não é obra, isso é serviço, certo? Então vincula basicamente nessa linha aí. Letra B. As contribuições sociais residuais, já vimos isso nesta aula, devem ser instituídas por lei complementar, ser não cumulativas e ter base de cálculo e fato gerador diferente dos de outras contribuições sociais. E aí, verdadeiro, né? As contribuições residuais. Então ficamos na letra B, questão 15, letra B, Brasil. Letra C. Aplicam-se as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço as disposições do Código Tributário Nacional. E aí? Falso, porque grifa isso, que isso cai bastante na magistratura federal. FGTS não é tributo, certo? FGTS não é tributo. Se fala em contribuição ao FGTS, só que ela não é uma contribuição de natureza tributária, certo? Porque o governo não pode pegar para aplicar em finalidade, ele não pode ficar livre para sacar, eu tenho critérios específicos, ela fica vinculada ao trabalhador, né? Serve para outros fins que não tributários. Então, o STF definiu que FGTS não é tributo, certo? FGTS não tem natureza tributária. Letra D. Em conformidade com a legislação local aplicável, é legítima a cobrança de taxa de calçamento. E aí? Não pode cobrar taxa de calçamento. Fazer uma calçada, por exemplo, não poderia cobrar taxa, certo? No máximo dos máximos, isso poderia ser equiparado à construção de uma estrada. E, portanto, calçamento, pavimentação, seria obra pública, ok? E não taxa. Essa é a ideia. A letra E. É ilegítima a cobrança da contribuição para financiamento de seguridade social, COFINS, sobre operações relativas a serviços de telecomunicações. E ela seria legítima justamente porque o serviço de telecomunicação, a partir do serviço de telecomunicação, ele vai ter um faturamento. A partir desse faturamento vai ser cobrado o COFINS, né? Que o COFINS é cobrado a partir do faturamento, né? O PIS, COFINS, a contribuição social, tudo isso vai ser cobrado, certo? Bom, questão 16, peguem lá. Então ficamos aí com a letra B, né? As contribuições residuais, que é um esquema que foi um dos primeiros esquemas que eu coloquei aqui no quadro, no início da aula. Questão 16. A pessoa jurídica beta possui débitos vencidos relativos ao IPTU correspondente aos exercícios de 2008 e 2009. Cada um no valor de R$500. Sem discriminar o tributo a ser pago, beta efetuou o recolhimento de R$500 perante a autoridade administrativa fiscal competente. Posteriormente, a devedora constatou erro na alíquota do IPTU, então ela pagou e encontrou um erro. Com base na situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. A empresa beta pode pleitear a restituição parcial do tributo e a integral dos juros de mora e das penalidades pecuniárias aplicáveis. O que aconteceu? O débito já estava vencido. Se ela entende que esse vencimento, esse recolhimento, constou um erro na alíquota do IPTU, ela não vai pleitear a restituição, vamos dizer assim, parcial do tributo e integral dos juros de mora e penalidades pecuniárias. Se ela está pagando um tributo que é vencido, ela paga juros de mora e paga penalidade pecuniária. O que ela pode restituir é aquele valor que ela pagou a maior a título de tributo, certo? E ainda que eu configurasse, e ela pode restituir juros, bom, ainda que eu pense que ela poderia restituir juros, não é o total dos juros, porque parte era devido, já que ela errou a alíquota, né? Colocou uma alíquota errada. Se ela pagou por uma alíquota errada e quer restituir, o que eu estou presumindo? Eu paguei uma alíquota errada, estou querendo restituir, é que eu estou presumindo que eu paguei uma alíquota maior do que a devida, certo? Por quê? Porque se eu paguei uma alíquota menor do que a devida, eu não vou entrar com uma ação de restituição, muito pelo contrário. É o fisco que vai entrar com uma ação de execução. Então, presume-se que eu paguei a maior, parte era devido e outra parte não era. Letra B. O prazo para que beta
pleiteia a restituição do tributo, eventualmente paga maior, é de 2 anos, contados da data da extinção do crédito tributário. E aí, é de 2 anos, a fundamentação é de 2 anos, sim, né? Não é de 2 anos, é 5 anos, é o prazo decadencial, né? E é contado da extinção do crédito tributário? Sim, é contado da extinção do crédito tributário, que se dá com o pagamento, certo? Pagamento ou pagamento antecipado. Letra C, então está errado a letra B. Caso o beta pleiteie a restituição do tributo, as infrações de caráter formal não prejudicadas pelo erro da alíquota aplicado ao IPTU não serão passíveis de restituição. Bom, isso aqui não precisa nem ler os artigos CTN para entender, né? Ele está te dizendo que eu paguei parte que era devida e paguei parte que era indevida. Só que ele pagou também infrações de caráter formal que não são prejudicadas pelo erro da alíquota aplicado ao IPTU. Quer dizer, ele pagou uma multa que não tem interferência lá se tinha alíquota maior ou menor, a multa era devida. Aí a pergunta é, a multa não será passível de restituição? Verdadeiro, não vai ser passível de restituição. Se eu paguei uma multa e a multa não tem, o erro da alíquota não prejudicou a arrecadação da multa. Consegue entender que é um critério notório? Eu paguei uma multa e por ter errado a alíquota eu pagaria a multa igual, então vai ser restituída? Não, não vai ser restituída. Letra D. Pode a autoridade administrativa competente receber o recolhimento, e vai receber, né? Pagou R$500, vai receber, imputando-o ao pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2009. Olha o que está dito aqui, ó. Essa critério é critério de imputação do pagamento, certo? Eu devo, sujeito deve, 2008 e 2009. Olha só, isso está escrito no Código Tributário Nacional, mas a ideia não é ficar entendendo se está escrito ou não, é entender se existe ou não a regra. Eu devo R$500 de 2008 e devo R$500 de IPTU de 2009, isso está dizendo aí a questão, certo? Vem o sujeito e preenche uma guia e paga R$500, certo? Pagou R$500. Só que ele não disse o ano que ele pagou. O que a Fazenda Pública vai dar? Ela vai dar baixa de 2008 a 2009. 2008, certo? Por quê? Porque é o primeiro débito que está vencido. É notório isso, é razoável, né? Está devendo 10 parcelas. Aí, imagina que tu está devendo 10 parcelas de R$500. Aí tu me entrega R$500. Eu vou te perguntar qual parcela tu quer que eu baixe, a nona ou a primeira? A primeira, evidentemente. Então esse é o critério de imputação do pagamento. Até porque, se começar a correr prazo prescricional, eu já ganhei um ano aqui, então é favorável ao fisco que ele primeiro impute ao pagamento os débitos originariamente vencidos. E a letra E vai dizer, ó, se beta formular, então a letra D é 2008, não é 2009, né? A letra E, se beta formular consulta para esclarecer determinado dispositivo da legislação tributária, não incidirão juros de mora sobre o principal até que tal pendência seja solucionada. E veja bem, eu solicitei uma consulta, vai incidir juros de mora? Vai. Se for devido o tributo, incidirá juros de mora. O que a consulta obsta é que eu seja autuado em virtude do oferecimento de uma consulta. Aí eu pedi uma consulta tributária para saber se eu tenho que pagar esse tributo ou aquele tributo. Bom, durante o período da decisão da consulta, eu não posso ser autuado. Agora, juros demora pelo não pagamento, eu vou sofrer, certo? Portanto, ficamos aí com a letra D, melhor, a letra C, desculpa, a resposta correta aí da questão 16, né? A letra D está errada justamente pelo 2008. Certinho, então, pessoal? Então tá certo, então, obrigado.